Fala galera, beleza? Estamos de volta aqui no nosso módulo sobre modos gregos. Hoje nossa primeira aula prática aqui, né, seria a aula 3 da sequência. A gente teve 2 vídeos teóricos aí falando da teoria, da montagem de escala, dos intervalos dos modos gregos ali. Então se você não estudou essas aulas, antes de fazer essa aula prática você tem que estudar esses vídeos teóricos, entender na teoria primeiro, para depois fazer essa aula prática aqui que vai ficar tudo mais fácil, fica mais fácil de entender o raciocínio e a ideia. Então, hoje a gente vai passar o que a gente viu no último vídeo sobre os intervalos dos modos. A gente vai passar aqui para o instrumento, né? A gente vai tocar aqui para começar a praticar, entender a sonoridade e tudo mais. Então, quando a gente vai estudar modos, o negócio é pensar em intervalos assim e não em digitação de escala. A gente não vai ficar pensando em digitação de escala, não vai ter digitação de escala. A gente vai pensar sempre em intervalos, em nota característica, em sonoridades, assim, sem ficar pensando em desenho, sem ficar pensando em shape. Então o que acontece? A gente montou no vídeo teórico os intervalos dos modos, né? A gente fez lá, descobriu os intervalos de cada modo, do primeiro grau, do segundo, do terceiro, do jônio, dório, frígio, lídio, etc, né? E aí a gente fez, aí no final a gente separou por ordem de grandeza. A gente colocou o maior, separou os maiores dos menores, né? Colocou lá os maiores lá, jônio, lídio, mixolídio e o resto na categoria dos menores. E aí a gente fez a separação dos maiores para ir diminuindo, né? E colocou lá, por exemplo, o maior dos maiores é o lídio, aí depois do lídio é o jônio, aí depois o mixolídio, aí o maior dos menores é o dórico, depois o eólio, depois o frígio e depois o lógrio. A gente fez essa divisão aí por ordem de grandeza, digamos assim, né? Então o maior dos maiores é o modo lídio. Por quê? Porque ele é um modo maior, ele tem sétima maior e ele tem uma quarta aumentada, né? Aí depois do lídio, abaixo do lídio, a gente tem a escala maior, que é o modo jônio, o próprio modo jônio, que é uma escala maior, tem terça maior, sétima maior, a quarta é justa, né? Então o que muda do modo lídio para o modo jônio? É que no modo lídio a quarta é aumentada e no modo jônio a quarta é justa. Aí do modo jônio para o mixolídio, que é o próximo, a gente muda uma nota só, a gente muda a sétima. Então você tem o modo jônio, que é tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima maior. Para o mixolídio é só colocar uma sétima menor, então fica tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima menor. Esse é o modo mixolídio. Então a gente tem que pensar dessa forma, a gente tem o lídio, a gente tem a escala maior, que é o modo jônio é a escala maior. Ela fica aqui no meio. Maior que o modo jônio é o modo lídio, que tem quarta aumentada, ok? Menor que o modo jônio é o modo mixolídio, que tem sétima menor. Então você pega o modo jônio, que é a escala maior, né? Isso aqui, ó, tônica, segunda, terça, quarta, justa, quinta justa, sexta maior, sétima maior. Se você aumentar a quarta, tônica, segunda, terça, quarta aumentada, você já está no modo lídio, ó. Então esse é o modo lídio. Eu peguei a escala maior, eu peguei o modo jônio e aumentei a quarta, né? Tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima. Então a gente está no modo lídio aqui, ó. Tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima maior. Certo? Modo lídio. Depois do lídio é o modo jônio. Tônica, segunda, terça, quarta justa. Quinta, sexta, sétima maior. Então o que mudou do modo lídio para o modo jônio? Só mudou a quarta, né? E aí do modo jônio para o modo mixolídio só muda a sétima. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima menor. Tá? Então ficou essa ideia aqui. A característica do mixolídio é a sétima menor aqui. E a característica do lídio é a quarta aumentada. Certo? Só que a gente não vai pensar em desenhos, assim, a ideia que eu quero que vocês estudem nessa primeira aula para conhecer a sonoridade e os intervalos é a gente pensar tudo na mesma corda, assim. Então a gente vai colocar tudo com a tônica Lá,
e aí a gente vai tocar por corda, assim, os intervalos, sem pensar em digitação. Então, por exemplo, eu pego aqui Lá, pego o baixo Lá solto e toco a nota Lá da corda Sol aqui, ó. Tônica, então fica, ó, vou fazer o modulídio. Tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, justa, sexta maior, sétima maior. Então esse é o modulídio, ó. Tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima maior. Vou fazer outra corda aqui, ó. A tônica começando na corda Ré. A característica aqui é a quarta aumentada, que é o Ré sustenido, ó. Essa nota aqui que caracteriza essa escala, então guarda isso. O modulídio é caracterizado pela quarta aumentada, ok? Ó. Opa! Uma sonoridade bem legal, né? Quarta aumentada, ó. Então fazer isso em todas as cordas, pegar aqui o baixo Lá solto e tocar Lá, começando nas cordas aqui, começando a partir da nota Lá, né? Lá, Si, Do, Ré sustenido. Então, tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima maior, tônica. Aí depois aqui. Aí na corda Si, ó. Corda Mi, Lá, Si, Do, Ré sustenido. Então, ó, tem que saber os intervalos. Tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima maior. Modulídio, né? Sempre que for repousar, enfatizar essa nota, parar nessa nota na quarta aumentada, que é a nota característica, repousar nela, né? Para ter a sonoridade do lead, ó. O Satriani e o Steve Vai usa bastante essa sonoridade, usa muito esse som aqui, esse sotaque, né? Essa sonoridade. Beleza, então a gente separou por ordem de grandeza. A gente fez o modo lídio, que é o maior dos maiores. Depois do modo lídio vem o modo jônio. O que que muda do lídio para o jônio? Só muda a quarta. Em vez de quarta aumentada, o jônio tem quarta justa. Então, em Lá de novo, ó. Tônica, segunda, terça maior, quarta justa, quinta, sexta maior, sétima maior. É a própria escala maior, né? Tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta... Desculpa, tônica, segunda, terça, quarta justa, quinta, sexta, sétima maior. O lídio era isso aqui, ó. Ó o lídio. Daí o jônio... Vou fazer em outra corda aqui, ó. Lá, Si, Do, sustenido, Ré, Mi.
Outra corda, ó. Sonoramente não tem novidade, que a gente já está acostumado com o som dessa escala, assim, a gente sempre tocou isso a vida inteira, a escala maior, então é um som que a gente já conhece bem, né? Beleza? Então, recapitulando, lídio, lá lídio, lá jônio, agora o lá mixolídio. O que muda do jônio para o mixolídio? A gente muda a sétima. Então, o mixolídio tem a sétima menor. Então, é tônica, segunda, terça, quarta justa, quinta, sexta maior, sétima menor. Ó. E a característica dele é essa nota aqui, que é a sétima menor. Ó. Então sempre dá uma paradinha nela. Ó. O mixolídio é o baião, né? Essa sonoridade aqui do mixolídio. Beleza? Então, feito isso, a gente fez os graus maiores, a gente tocou os modos maiores, né? Então, tem que guardar isso, maior dos maiores, lídio, depois do lídio jônio e depois o mixolídio, né? Então, de novo, recapitulando, ó, lá lídio, tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima maior. Lá jônio, tônica, segunda, terça, quarta justa. Lá mixolídio, tônica, segunda, terça maior, quarta, quinta, sexta, sétima menor. Né? Essa sonoridade aqui. Então a gente fez em Lá, é legal fazer em outros tons também, né? Por exemplo, vamos pegar em Dó. Então Dó lídio, né? O lídio é o primeiro que a gente faz. Dó lídio, ó, tônica, Dó aqui, vou fazer o baixo Dó, preso aqui na casa 3. Então, ó, tônica, segunda, terça, quarta aumentada, quinta, sexta, sétima maior, oitava. Então essa é a sonoridade do modo lídio. O modo lídio tem essa sonoridade, ó. Né? Aí depois do lídio vem o jônio. Então tônica, segunda, terça, quarta justa, quinta, sexta, sétima maior. De novo. Aí depois vem o mixolídio, só muda a sétima, ó. Tônica, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sétima. Beleza, a gente fez em Dó. Vamos fazer outra aqui, vamos fazer em Ré. Pega a corda Ré solta. Corda solta ajuda, né? Fica mais fácil de fazer. Então, Ré lídio, tônica, segunda, terça, quarta aumentada. Quinta, sexta, sétima maior. Sempre sabendo os intervalos. Ó. Tônica, segunda, sétima maior.
sexta, quarta aumentada. Opa! Fazendo Ré, né? Ré lídio. Deixa eu fazer certinho aqui, ó. Ré. Então, Ré lídio. Ré jônio, só muda a quarta, ó. Ré mixolídio. Só mudei a sétima, sétima menor. Ré mixolídio. Então essa nota entra no acorde também, ó, né? No Ré aqui, ó, Ré mixolídio. O acorde é um acorde maior com sétima menor, característica aí. Então a característica é essa. Esse é o mixolídio. Então, por exemplo, o lídio é muito usado pelo Steve Vai, pelo Joe Satriani no rock progressivo. Tem muita música do Dream Theater que é feita no modo lídio, assim. Várias músicas, né? Que tem essa sonoridade, assim. O mixolídio é o som do baião, né? Bastante baião, mas tem bastante rock que é mixolídio também. Umas progressões assim. Aquela música do Joe Satriani. Essa música é mixolídio. Essa ideia aqui do mixolídio. Então eu vou anotar algumas músicas que tem essa sonoridade desses modos que a gente está estudando para vocês ficarem por dentro, ouvir, entender, né? Do Satriani tem bastante música lídio assim. Essa sonoridade. Aí na harmonia já tá sono lídio, ó. Já tá o sono dó lídio. Então a gente não vai ficar pensando em desenho de escala, a gente vai pensar em intervalo o tempo todo. Sempre em sonoridade aqui para pensar em intervalos. Tônica, por exemplo, dó lídio, tônica, segunda, terça, quarta aumentada, sexta. Aí depois nas próximas aulas a gente vai ver as progressões aqui, né? Dos modos aqui, de cada modo do lídio, do jônio, do mixolídio, né? Mas isso hoje é para conhecer a sonoridade desses modos, pensar dessa forma, pensar por intervalo assim sempre, né? Estudar assim, conhecer o som de cada modo e saber ouvir, saber identificar que modo que é. Por exemplo, se você ouvir isso aqui, ó, ouvindo você já tem que saber que é o modo lídio. Se você ouvir isso aqui, ó, já tem que saber que é o mixolídio.
É isso aí. Beleza? Então valeu aí, aula sobre os modos maiores aí. Grande abraço e até daqui a pouco.